Tu és maravilhoso, Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Jesus, pelo momento do louvor, onde nós como igreja pudemos Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer. Agora, Pai, chegamos o momento da palavra, onde vamos meditar no Teu Santo Evangelho. Minha oração a Deus é que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração, e que a palavra não seja apenas acúmulo de conhecimento, mas que a Tua palavra, Senhor, verdadeiramente seja para nós vida, regenerando pecadores, ó Pai, transformando homens e mulheres em filhos e filhas de Ti, ó Deus. E hoje, nesta noite, ó Deus, iremos dar continuidade Senhor, a exposição da carta de Romanos. Estamos agora, Senhor, entre o capítulo 6 e o 9. E como é maravilhoso, ó Pai, podermos olhar para a Tua palavra e vermos as belezas de cada doutrina, a qual o Senhor inspirou homem como Paulo a escrever, ó Pai, para que hoje, ó Deus, a nossa fé possa estar cada vez mais consolidada. Aleluias, glória a Deus. Amados, mais uma vez estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, o Evangelho, e como é maravilhoso termos este privilégio. Nós vimos no culto passado doutrinas importantes para o cristianismo, e hoje nós vamos continuar prosseguindo neste crescimento na fé. E hoje então nós vamos dar mais um passo dentro aqui da carta a qual o apóstolo Paulo ele escreve aos romanos, né? A igreja que está ali precisando dessas doutrinas para que eles possam ser crentes maduros e que possam enxergar a glória do Evangelho. Você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos capítulo 9, versículos 6 ao 9. E assim nós vamos ler a porção do Evangelho desta noite e prosseguir para aquilo que Paulo vai nos ensinar. A palavra de Deus diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Então, aqui está a porção a qual nós vamos nos ater nesta noite, amados. A palavra de Deus, ela nos inspira a termos uma fé cada vez mais consolidada. A palavra de Deus, ela é para nós o nosso direcionar aqui na terra. Então ela é a nossa regra de fé e prática. E cada vez mais nós, olhando para aquilo que Paulo ele escreve, cada vez mais nós vemos então a glória do Evangelho. E o apóstolo Paulo, mais uma vez aqui, ele está tratando do seu grande argumento. Ele está aqui começando a tratar desse grande argumento, em réplica à objeção contra o Evangelho de Jesus Cristo, particularmente, amados, apresentada pelos judeus. Lembrando que Paulo aqui, ele escreve para uma igreja que tem uma mescla de membros, tanto gentios quanto judeus. Então o apóstolo Paulo, ele antecede algumas objeções. O apóstolo Paulo, ele sempre está fazendo isso dentro da carta. O apóstolo Paulo, ele sempre levanta questões fundamentais e então ele faz ali o desdobramento para que possamos compreender a profundidade, a dimensão, o impacto
de cada objeção que ele levanta, que os judeus levantavam. Aqui, o apóstolo Paulo, ele compusera a sua grande proposição. Ele diz: nem todos os de Israel são Israel. E agora ele passa imediatamente a mostrar que este é um fato que pode ser demonstrado claramente na história dos próprios filhos de Israel. O apóstolo Paulo, ele então começa a dialogar de uma forma muito importante, pois isso é muito importante aqui nesse momento. O apóstolo Paulo, ele não apenas lança uma proposição, mas também declara que a sua tese pode ser provada pela história daqueles que fazem objeção a este ensino do Evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo, ele dá um golpe de mestre. Paulo usa o argumento ad hominem, que realmente não pode ser refutado. É um argumento muito poderoso, como nós veremos no decorrer, para ser usado com relação aos judeus, porque com ele, o apóstolo Paulo os enfrenta fundamentado na própria base deles, e isso é importante, e mostra que as mesmas coisas das quais eles se gabam tanto, são as coisas que provam a injustiça da crítica feita por eles contra o evangelho cristão. Eis como ele age. Ele faz uso de dois exemplos que provam toda a sua tese e que são de particular valor quando se lida com os judeus. O apóstolo Paulo aqui, em primeiro lugar, o primeiro argumento, nos versículos 7 a 9, trata do caso de Abraão e de seus dois filhos, Ismael e Isaque. E depois, do versículo 10 ao 13, ele se ocupa do caso de Isaque e seus dois filhos, Esaú e Jacó. Consideremos o primeiro caso, amados, para que nós possamos então adentrar no grande argumento e na grande golpe de mestre que o apóstolo Paulo ele vai dar. Paulo começa, amados, empregando o nome pactual geral. Ele menciona Israel. Eles eram conhecidos como filhos de Israel. Porém, naturalmente, a história desse povo antecede a Jacó. A este foi dado o nome de Israel, mas antes disso, a aliança tinha sido de fato feita em Abraão, avô de Jacó. A aliança feita com Abraão foi repetida a Isaque e depois a Jacó. Entretanto, amados, Abraão, realmente o pai da nação, e é com ele que na verdade começa a história de Israel. Por isso, vocês têm essas frequentes referências a Abraão, quando nós estamos lendo. Os profetas fizeram uso deste argumento que o apóstolo Paulo está fazendo. Como já vimos em nosso estudo anterior e nas nossas pregações dos cultos passados, o nosso Senhor mesmo fez uso do mesmo argumento. E também vimos que os próprios judeus estavam sempre prontos a descrever-se como filhos de Abraão. Os judeus reverenciavam o nome de Abraão. E assim, amados, qualquer coisa que se possa demonstrar no caso de Abraão será um poderoso argumento que não somente os encontra em seu próprio terreno, como também os atinge num dos seus pontos de mais terna sensibilidade. Pois bem, o apóstolo Paulo já tinha feito precisamente esta mesma coisa no capítulo 4, se vocês se lembram, onde ele se ocupa do caso de Abraão.
Diz ele: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Romanos 4, versículo 1. Tendo comunicado seu grande argumento acerca da justificação nos capítulos 1 e 2 e 3, depois indaga como se aplica isso a Abraão. Porque se os judeus pudessem demonstrar que não se aplica a ele, todo o argumento no que se refere a eles seria totalmente inútil. Então o apóstolo Paulo, ele começa então mostrando a grande importância de se usar o nome de Abraão, de se usar essa objeção. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós a importância de cada doutrina, e como isso é maravilhoso. Então o apóstolo Paulo, ele consegue fazer algo maravilhoso. Todavia, Paulo pode fazer o tiro sair pela culatra e mostrar que, se há um caso no qual se vê a doutrina da justificação com maior clareza, é no caso de Abraão. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça, como nós lemos em Romanos 4:3. Amados, ele constituiu a maior ilustração da justificação somente pela fé. Por isso, Paulo usou o argumento de Abraão logo no início da epístola e faz a mesma coisa aqui, sabendo plenamente como vai ser forte este argumento. A tese que defendo aqui, hoje, nesta noite, e que Paulo está mostrando para nós, diz praticamente o seguinte: o apóstolo Paulo declarando que nem todos os judeus, que nem todos os de Israel são Israel, demonstrando-se extraordinariamente no caso do próprio Abraão. Como todos os judeus sabiam muito bem, Abraão tinha 2 filhos. O mais velho chamava-se Ismael e o segundo, Isaque. Aqui vai então, continua o apóstolo Paulo, o exemplo que quero colocar diante de vocês hoje nessa noite. Quanto à descendência natural, não havia diferença nenhuma entre os 2 filhos de Abraão. Ismael e Isaque eram igualmente filhos de Abraão. E contudo, aconteceu que imediatamente foi feita uma divisão, amados. Ismael e seus descendentes formaram um grupo, e Isaque e seus descendentes formaram outro grupo. E o que se vê tão perfeitamente claro, diz Paulo, é que toda essa questão da promessa e da aliança de Deus segue somente a linhagem de Isaque. Como nós podemos entender? Não a de Ismael. Apesar de Ismael, por natureza, por descendência natural física, ser filho de Abraão, tanto como Isaque, essa é a declaração que conta no versículo 7, amados. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Desenvolvemos aqui, amados, o argumento então do apóstolo Paulo. A primeira coisa que ele assinala é que há 2 sentidos da palavra descendência. Semente. Notem que ele repete a palavra. Nem por serem semente de Abraão são todos filhos, porém em Isaque será chamada a tua semente. Agora, é óbvio que a palavra semente não significa exatamente as mesmas coisas nos 2 casos, mas é a mesma palavra, não somente na tradução que temos, e sim também no grego. Há, porém, uma diferença, amados. A nós, e explicamos assim, o primeiro uso da palavra semente é no sentido natural da coisa, significando um descendente segundo a carne, como filho de qualquer pai, é a semente desse pai. Contudo, amados, no segundo uso desta palavra, semente, neste versículo, é claramente algo totalmente diferente.
Aqui é empregada somente no sentido de alguém por cujo meio a aliança que Deus faz com Abraão será levada adiante. É em Isaque, diz Deus, que a semente de Abraão continua em função desta promessa, desta aliança, desta relação especial de Deus. Isaque e Ismael são ambos sementes naturais, mas somente Isaque é semente neste outro sentido da promessa. Em outras palavras, amados, há uma semente natural e uma semente espiritual. Embora se diga que em ambos são a semente de Abraão, há essa diferença essencial que podemos perceber. É exatamente o mesmo que dizer: nem todos os de Israel são Israel, todos são de Israel, porém apenas alguns são verdadeiro Israel. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem notar a importância do que o apóstolo Paulo está nos mostrando? Este, amados, é o primeiro ponto de que Paulo trata aqui, para ficar muito bem claro para nós, o duplo uso da palavra semente aqui no texto. No entanto, depois, exatamente do mesmo modo, ele assinala que há também dois sentidos da palavra, filhos. Nem por serem semente de Abraão, são todos filhos de Abraão. Com efeito, Isaque e Ismael eram filhos de Abraão. É evidente, mas Paulo declara que os dois não são filhos. Há um uso comum, geral, natural da palavra filhos, que significa simplesmente que são descendentes do mesmo pai. Mas também há um sentido particular e especial, um sentido, amados, espiritual e pactual dessas palavras, filhos. E nesse sentido especial, no que se refere à promessa e à aliança, só existem alguns filhos. Amados, há depois uma declaração muito interessante na parte final deste versículo, que diz: nem por serem semente de Abraão são todos filhos, porém em Isaque será chamada a tua semente. Amados, aqui podemos ver o que o apóstolo Paulo está argumentando. É algo importante, pois esta palavra chamada nos ajuda, e muito. Foi esta palavra que Deus disse a Abraão, quando ele se viu em dificuldades na questão de ter que mandar Ismael embora. Vocês poderão ver a narrativa disso em Gênesis 21, 10 ao 12. Sara tinha visto que Ismael zombava e ficou enciumada. Sara, amados, tinha visto que Ismael zombava e ficou enciumada. E disse a Abraão: deita fora esta tua serva, Agar, mãe de Ismael, e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Mas veja que interessante, amados. Mas Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Pois bem, amados, quando Deus fala desse modo, praticamente diz: a semente quanto à promessa que fiz a você, Abraão, o que eu lhe disse que vai acontecer por seu intermédio, que nações e reis procederão de você, tudo isso é a função de Isaque, não de Ismael. Em Isaque, Abraão, será chamada
a tua semente. Então o apóstolo Paulo, ele é muito feliz nessas colocações. E podemos ver então que Deus não falha. Ora, qual é o sentido da palavra chamada? Amados, eu penso que vocês verão que em sua maioria os comentaristas acham que devem entendê-la apenas no sentido considerado ou contado como. Dizem eles que o termo significa levar o nome, ter um título, e o nome passa por herança de pai a filho, amados, ao filho mais velho. Ele é o herdeiro, e esta condição é contada como. Sendo ele então considerado como aquele que é chamado pelo nome ou pelo título em questão, os comentaristas Sandy e Hildman, por exemplo, dão muita atenção a isto e mostra que chamada em Romanos 9, 7 não significa o mesmo que no versículo 11, onde lemos: porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui está, amados. Eles dizem que, nessa passagem, é óbvio que significa eleição, escolha. Porém, aqui, no versículo 7, significa que em Isaque a tua semente será contada, ou a sua semente será considerada. É questão de nome ou título. E significa, amados, apenas designada. Muito bem. Dito isso, se vocês verificarem bem estes vocábulos, verão que a mesma palavra é atualizada no versículo 7 e no versículo 11, amados. E como dizem as autoridades com muito acerto, é uma palavra que pode ser empregada em dois sentidos diferentes. Pode significar considerada ou chamada, e nada mais. Mas sugiro-lhes que podemos examinar outro possível sentido no grego, o sentido de vocação. Não designação, porém vocação, amados, que inclui designação, mas vai além. E eu quero, amados, argumentar a favor deste uso da palavra, porque é mais forte que simplesmente considerá-la ou designar. É a minha razão para fazer isso, e o que já encontrei no capítulo 4. O que me faz achar isso tão importante é que lá o apóstolo trata do mesmo assunto daqui. Ele trata, amados, de toda essa questão relacionada com Abraão. Pelo que nos diz nos versículos 16 e 17, que diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aqueles no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amados, o sentido da palavra chama aqui não é meramente designação ou consideração, mas realmente significa chamar à existência. Deus chama, amados, para que seja ou existam coisas que não são como se fossem. Em outras palavras, Ele é o Criador. Ele fala de coisas que não existem. Ele fala de coisas que não existentes, como se existissem. Essa é a maneira de mostrar que Ele vai trazê-las à existência. Em outras palavras, Ele vai chamá-las
a existência, amados. Não devemos enfatizar muito isso. Porém, no mínimo, devemos levar em consideração os dois sentidos aqui. Não é meramente o nome a ser levado por Isaac e sua semente. Há mais que isso. Em Isaac, a tua semente será chamada a ser. Quer dizer, amados, a semente ou a descendência será produzida por meio de Isaac e não por meio de Ismael. Devemos firmar este ponto, justo nesse estágio, porque o que se segue realmente só tem verdadeiro significado quando ligamos este particular sentido de vocação à palavra chamada, aqui na parte final do versículo 7. Sendo assim, amados, se lhes parecem bem, vocês poderão colocar as coisas nestes termos. Em Isaac, a tua semente será levada a ser ou a existir. Será assim considerada e receberá nome. Permitam-me que lhes apresente dois argumentos, amados, que me dão base para dizer isto. O próximo versículo dá apoio a esta afirmação. Isto é, diz Paulo, explicando o que vinha dizendo, amados. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência ou semente. Pois bem, amados, aí temos considerados ou contados como. Entretanto, aí o apóstolo emprega uma palavra diferente. Não é a utilizada no versículo 7 e 11, que tem a ideia extra de chamar a ser, chamar a existência. Essa ideia não consta no versículo 8, como veremos. Aí o termo empregado é corretamente traduzido por contados como. Este é, pois, um argumento. Então aqui, amados, nós conseguimos ver o que o apóstolo Paulo está nos mostrando e nos ensinando. O que ele está transmitindo para nós. Mas, depois, amados, em acréscimo, o versículo 9, parece-me também dar suporte à presente tese. Porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei, e Sara terá um filho. E quando expusermos isso mais à frente, creio que vocês verão a força desse versículo. Estamos argumentando, amados, pois no sentido de que os versículos 8 e 9, quando tomados apropriadamente, dão realmente suporte, chamada à existência por Deus. Dessa forma, amados, o ponto salientado no versículo 7 é que são a escolha e as chamadas feitas por Deus que importam. É Deus que determina, amados, em qual dos dois, se é em Ismael ou em Isaac, a semente há de ser continuidade e o grande propósito há de ser efetuado. Então aqui é Deus que determina, não é o homem que determina, mas é o próprio Deus que escolhe e designa a história. Amados, não há dificuldade alguma sobre isso tudo. A própria narrativa torna a coisa muito simples e clara para nós. Não foi escolha de Abraão. Disso temos prova absoluta. Abraão sentiu-se muito infeliz com aquilo, e isso nos é narrado mais de 2 vezes, para que ninguém pense que foi escolha dele. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 17, quando Deus fez o anúncio de que nasceria um filho de Sara. Lemos no versículo 18: e disse Abraão a Deus: oxalá que vive Ismael diante do teu rosto. Por alguma razão, Ismael era o favorito de Abraão. Mas disse Deus:
na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E enquanto a Ismael, também te tenho ouvido, e informa a Abraão a bênção menor que vai ser dada a ele. Contudo, amados, Abraão, se pudesse seguir seu modo de pensar, teria dado um jeito para que esta grande bênção, a promessa e a aliança passassem adiante, não por meio de Isaque, e sim por meio de Ismael. E de maneira bastante estranha, a coisa toda se repete em Gênesis capítulo 21, amados, versículo 9 a 13, como já vimos, por ocasião do banimento de Ismael e Agar. Abraão sentiu-se muito infeliz por causa do seu filho, e Deus lhe disse: não te parece mal aos teus olhos acerca do moço, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente, é sua semente natural, pelo que vou fazer dele uma grande nação. Porém, não lhe darei esta bênção peculiar, especial, que se liga à aliança e a tudo que dela vem. Essa bênção, amados, deverá ser dada por meio de Isaque. Somente ele é a semente no sentido especial. O que é que Romanos, capítulo 9, versículo 7, estabelece então, amados? Estabelece o seguinte, que no momento em que Deus fez a sua aliança com Abraão, houve uma pecularização, houve uma seleção, amados, e nem toda a semente de Abraão é a semente ou são seus filhos, nesse sentido especial de serem os que deveriam levar adiante e executar o propósito de Deus, e nos quais a palavra de Deus se estabeleceria e se manteria firme. Num deles iria cumprir-se um propósito, e o outro, no que se refere a esse propósito, amados, foi posto de lado. E a seleção foi feita pelo próprio Deus. É Deus, amados, quem está falando aqui. Prossigamos, porém, para o versículo 8. Isso é, noutras palavras, Paulo vai explicar o que acabara de dizer. Isso é, deve ser entendido como isto é, que quer dizer, isso significa, diz ele. Esta declaração em Isaque será chamada a tua semente, significa isto. Ele vai expor o ponto explicitamente para que ninguém fique em dificuldade a respeito. Vai desfraudar o assunto diante de nós. Vai esclarecer, amados, o que havia posto no resumo do versículo 7. Vai explicar o sentido da palavra semente e da palavra filhos, e vai juntá-las. Ele irá, amados, mostrar-nos que as duas palavras significam realmente a mesma coisa. E faz isso, amados, colocando o assunto agora em termos de filhos. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, ou invertendo a ordem, o que torna a sentença mais natural para nós. Os filhos de Deus não são meramente os filhos da carne, mas os filhos da promessa são contados como semente. Agora vocês podem ver, amados, o que ele está estabelecendo aqui. Há filhos da carne, há filhos de Deus. E o que ele está dizendo é que nem todos os filhos da carne são filhos de Deus e filhos da promessa. É isso, diz Paulo, que eu quis dizer com a declaração que fiz no versículo 7. Quando digo que são todos filhos e que realmente importa é qual deles é o filho de Deus. A descendência natural faz de nós filhos de Abraão?
Sim, mas não faz de nós filhos de Deus. Os filhos da promessa é que são contados como descendência. Levem isso em consideração, como a semente, amados. Eles são os filhos de Deus. Filhos de Deus, a verdadeira semente, a semente espiritual, são sinônimos. Ademais, como já vimos anteriormente, a expressão contados como é uma boa tradução aqui. No versículo 8, não tem o mesmo sentido da palavra chamada do versículo 7. Não contém o mesmo sentido extra de chamar a ser ou chamar a existência, amados. Este é um ponto interessante. A palavra empregada pelo apóstolo no sentido de contados é uma palavra que expressa valor numérico, um cálculo numérico. Portanto, significa finalmente considerados. Você conta, por assim dizer, a partir de um número e põe de lado um certo número extraído do seu cálculo. Por isso, a palavra é corretamente traduzida por contados, considerados, vistos como, reconhecidos como filhos. E isso nos ajuda, amados, a ter uma luz sobre o texto. Assim, o que Paulo estabelece no versículo 8 é que o propósito, a coisa importante, é ser filho de Deus. Assim, o que o apóstolo Paulo estabelece no versículo 8 é que o propósito, a coisa importante, é ser filho de Deus, amados. Aqui ele introduz o termo. Antes ele havia expresso isso em termos gerais. E tivera que dizer semente, e filhos, e filhos. E não ficamos muito certos sobre o que ele estava falando. Mas aqui toda dúvida se vai. O que eu quero dizer com filhos nesse sentido real, diz ele, o apóstolo Paulo, é filhos de Deus. E é isso que eu quero dizer também com semente. Ele junta os dois, amados. Ele junta os dois termos numa só expressão, que é filhos de Deus. É isso que importa. Que é então que determina isso? Que é que faz de mim e de você um filho de Deus? Bem, diz o apóstolo Paulo, negativamente, não é ser da carne, é antes ser da promessa. Agora, a palavra de é importante. Significa em virtude de ou resultante de. Não são os filhos resultantes da carne e das atividades da carne que são os filhos de Deus. Não são os resultantes da atividade da promessa, amados. Vejamos então o que ele está dizendo. Notem isso quanto a Isaac e Ismael. Ismael e Isaac resultam ambos da carne, mas somente Isaac resulta da promessa. E por ela é trazido a existência. Ambos tiveram o mesmo pai natural, Abraão. Mas o que importa é o nascimento segundo a promessa, amados. Somente isso faz de nós filhos de Deus. Significa que a promessa que Deus deu e fez a Abraão concernente à sua semente e a bênção que viria por meio da semente não vem como resultado da descendência natural, não. E não se aplica a toda a prógene e todos os descendentes naturais de Abraão. É isso que Paulo está se dispondo a provar, amados. Porque os judeus argumentavam. É isso que Paulo está se dispondo a provar aqui. Porque os judeus argumentavam em prol do contrário. Eles sustentavam que todos eles eram descendentes de Abraão e que, portanto, tudo se aplicava a eles. Eles já estavam salvos. Mas aqui, o apóstolo Paulo estabelece que não estavam. A promessa foi feita por Deus quanto à salvação, quanto à aliança,
quanto ao seu grande propósito, a promessa feita a Abraão e a sua semente, e toda a grande bênção que haveria de vir dessa forma. Não é a matéria de descendência natural, não segue essa linha, não se aplica a todos os filhos de Abraão. Caso contrário, Ismael estaria incluído, porém não está. Em Isaque será chamada a sua descendência. Amados, temos, pois, o direito de fazer essa declaração. Amados, temos, pois, o direito de fazer essa declaração sumamente importante. A promessa produz os seus próprios filhos. Isso é asseverado claramente no versículo 8. Os filhos da promessa, amados, não os produzidos por descendência natural, e sim os filhos resultantes da promessa. São os que são contados como a semente. Eles são os filhos de Deus. Pois bem, para mim, é neste ponto que tudo isso se torna realmente excitante. Vocês já notaram isso? Eu pergunto. Quando leram Romanos, capítulo 9, o versículo 9 prova o que Paulo diz. Porque ele vinha desenvolvendo o seu argumento. Agora aqui está a proposição. Os filhos produzidos pela promessa é que são a semente, eles. Porque a palavra da promessa é esta. Foi essa declaração feita quando foi feita a promessa. Qual declaração? Porque por este tempo virei e Sara terá um filho. Muito bem, temos aí uma questão crucial. O apóstolo Paulo, amados, nessa declaração, não faz uma citação exata do Antigo Testamento. Ele toma Gênesis 18:10 e Gênesis 18:14 e, por assim dizer, funde os dois versículos e faz uma declaração resultante. Isso é uma coisa que ele faz frequentemente. Ele toma o texto como foi traduzido na Septuaginta, e daí tem todo o direito de registrá-la como faz aqui. Mas se nos cabe auferir o pleno significado disso, realmente devemos considerar as declarações feitas em detalhes no livro de Gênesis acerca da promessa feita por Deus a Abraão. Primeiro, Gênesis 17:21 diz: o meu concerto, porém, estabelecerei a Isaque, a qual Sara te dará. Notem isto, amados, isto é importante. Neste tempo determinado, no ano seguinte, aqui em Romanos 9:9, temos: por este tempo virei e Sara terá um filho. Depois, em Gênesis 18:10, lemos: e disse: certamente tornarei a ti por este tempo, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. O versículo 14: ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amados, então, o que é que significa estas frases? Por este tempo da vida. Para mim, isso é muito interessante, porque muita gente entende que essa declaração aqui em Romanos 9:9 significa: por este tempo, no próximo ano, Sara terá um filho. E que o sentido é essa e nada mais. Entretanto, amados, quero mostrar a vocês que significa mais que isso, e o faço citando 2 Reis 4:16. Entretanto, quero mostrar a vocês que significa mais que isso, e o faço citando 2 Reis 4:16 e 17, onde encontramos a maravilhosa história da grande mulher de Sunem. Eliseu, vocês recordam, costumava passar pela casa dela, e ela reconheceu nele um santo homem de Deus. Construiu então um pequeno quarto junto ao muro onde ele poderia descansar e meditar. Eliseu gostou tanto que disse à mulher:
que pedisse o benefício que quisesse. Ela respondeu simplesmente: eu habito no meio do meu povo. Não queria nenhum presente, mas o profeta quis fazer algo por ela. E como a mulher não tinha filhos, presentes, mas o profeta quis fazer algo. E como a mulher concluiu que um filho era de fato o que ela desejava. A seguir, lemos: e ele disse à mulher: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, a mesma expressão, amados, abraçarás um filho. E concedeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. É a mesma expressão. Que será então? Que significa? Parece-me que só podemos chegar a uma conclusão. Significa, amados, segundo período da gestação. Não é simplesmente uma referência geral por este tempo no próximo ano. Não. Deus está dizendo: no próximo ano, segundo o tempo da vida. Depois que tiver passado o período da gestação, 9 meses, Sara terá um filho. A frase incluiu mais que esse sentido. Naturalmente, isso não tem nenhuma importância doutrinária. Porém, entendo que ajuda a argumentação geral, amados. Pois bem, dou atenção a isto porque, evidentemente, estamos diante de um milagre. Que milagre? O milagre nunca contradiz ou quebra as leis de Deus. Muitos não acreditam em milagres, porque dizem que os milagres infligem as leis de Deus, infligem as leis que Deus implantou na natureza. Mas o milagre nunca faz isso, e tudo que cerca o fato do nascimento de Isaac é uma maravilhosa ilustração dessa verdade. O tempo da vida, o período normal de uma gestação, continua em operação. Todavia não teria acontecido coisa alguma se Deus não tivesse agido. É isso que faz desse fato um milagre. O milagre não quebranta as leis da natureza, nem as desconsidera, nem as põe de lado. Age acima delas e infunde poder nelas. Faz uso delas, mas faz uso delas com todo o poder de Deus. E, portanto, abrevia tudo e torna possível o impossível. Essa é, pois, a declaração colocada diante de nós, amados, nessa noite. Agora devemos examinar as deduções, e aqui temos alguns verdadeiramente maravilhosos. A primeira dedução é que a promessa relacionada com Isaac foi feita não no ventre. Esse é um ponto sumamente importante. Em segundo lugar, o filho Isaac nasceu por causa da promessa. A promessa não foi feita porque a criança havia nascido, mas a criança nasceu porque a promessa fora feita. Essa é a clara declaração feita. Devemos descartar a ideia de que os 2 meninos estavam ali diante de nós e que Deus agora, vendo os 2, seleciona um e rejeita o outro. Isso está completamente errado. Não foi dessa forma. Em terceiro lugar, Isaac é algo mais que filho de Abraão, amados. Ele é o filho de Abraão. Abraão produziu, perdoem o termo, Isaac, mas também, num sentido, não fez isso, porque realmente foi produzido pela promessa de Deus. Como já vimos no versículo 8, os filhos da promessa, os filhos resultantes da promessa, e por ela trazidos à existência, são contados como a semente. Lembre-se da expressão, por este tempo virei. É Deus falando aqui, amados. E quando vocês tomam isso à luz de Gênesis 21, 1 e 2, veem o que significa. E o Senhor visitou Sara,
Notem a expressão, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que lhes tinha dito. Por este tempo virei. Sim, o apóstolo Paulo está fazendo um resumo aqui e uma espécie de resumo de Gênesis capítulo 21. Para nós encerrarmos, amados, em outras palavras, foi Deus quem produziu Isaac, a fim de que a sua promessa fosse cumprida. Naturalmente sabemos que muito bem disso, porque nos são dados os fatos. Abraão, amados, tinha 99 anos de idade. Sara tinha mais de 90. O feito seria impossível para eles, por geração natural. Aí está a maravilha disso tudo. No sentido, Abraão e Sara produziram Isaac. No outro sentido, não, porque não poderiam. Contudo, Deus os capacitou. Foi Deus que visitou Sara e que lhe fez algo. É um milagre. O processo comum foi utilizado, sim, mas esse não conseguiria nada. Foi Deus que fez algo ali. Então, nós vamos ficando por aqui, amados, para que nós possamos no próximo culto meditar um pouco mais no Evangelho. Vamos orar a Deus, que essa palavra penetre em nosso coração e que nós possamos descansar totalmente em Deus. Ah, Senhor, obrigado, ó Pai, por mais um dia estarmos em Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça. O Senhor tem nos ajudado a entender o Seu Evangelho, ó Pai. O Senhor tem nos dado alegria em podermos compartilhar isso, ó Deus, dia após dia. E nós Te glorificamos, ó Pai, porque tudo que o Senhor tem feito é maravilhoso. E nós Te exaltamos por isso. Amém, Jesus. Amém.